Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar a resolução da primeira questão da prova de Mecânica dos Sólidos 2. Nessa questão nós temos uma estrutura sujeita a cargas externas concentradas e é solicitado no item A da questão que seja determinados os esforços internos na seção transversal que passa pelo plano AA, que é esse plano que está em azul aqui na figura, tá? Os esforços internos nós sabemos que são a força normal, a força cortante, momento fletor e momento torsor, tá? Como nesse problema aqui nós temos forças atuando nos três eixos, x, y, z, nós vamos ter então três forças, né? Uma é a força normal, que vai estar atuando no eixo y, duas componentes de esforço cortante, né, que atuam no plano transversal, né, que é formado nesse desenho pelo eixo Z e o eixo X, duas componentes de momento também nesses eixos transversais, que representam os momentos fletores MX e MZ, e o momento em torno do eixo Y, que é na verdade o momento torsor ou torque, tá? Então, para poder determinar esses esforços internos, nós vamos aplicar o método das seções e, através do método das seções, nós aplicamos as equações de equilíbrio para um trecho da estrutura que vai ser selecionada e, com isso, nós determinamos os esforços internos, tá? Então, o primeiro passo aqui é traçar o diagrama de corpo livre, ao menos dessa região próxima ao corte, para que a gente possa representar e ter uma referência de direção e sentido para esses esforços internos. Então aqui eu representei um pedacinho só dessa região próxima à seção transversal, né? Aqui eu tenho um cortezinho, mas na verdade, aplicando o método das seções, eu vou ficar com todo esse trecho aqui da estrutura e considerar as cargas que estão atuando aqui, para que eu possa então determinar os esforços internos, né? Observa que aqui eu represento todos os esforços internos, todas as componentes nos seus devidos eixos, né? A força normal atua no eixo longitudinal, que nesse problema é chamado de eixo Y. As forças cortante na direção de X e na direção de Z, né, que são as direções do plano transversal, aonde atuam os esforços cortantes, e os momentos fletores em torno dos eixos transversais, que são o eixo Z, então aqui eu tenho MZ, e aqui eu tenho MX, que é o momento fletor em torno do eixo X. E o momento em torno do eixo Y é, na verdade, o torque, né? Mas para criar uma uniformidade aqui na nomenclatura, eu estou chamando de MY, tá? Então, o próximo passo agora é aplicar as condições de equilíbrio para esse trecho, né, que eu tenho da estrutura. Esse, na verdade, é o método das seções. E, através da aplicação das equações de equilíbrio, eu vou obter o valor dos esforços cortantes. Para esse problema, como eu tenho forças e momentos atuando nos três eixos, eu vou precisar de equação de equilíbrio para os três eixos, né? Então, através da equação de equilíbrio, eu vou estar considerando a possibilidade de carga na direção do eixo, né? Então, eu vou precisar somatório das forças nos três eixos, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero, né? Então, essa é a condição de equilíbrio em relação às forças que atuam nessa seção transversal. Nessa seção transversal não, né, que atuam em todo esse trecho que vai ser analisado aqui pelo método das seções. E, considerando os momentos, nós precisamos garantir que vá haver equilíbrio também em função dos momentos gerados por essas forças, né? Então, somatório dos momentos em x tem que ser igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero e somatório dos momentos em z igual a zero, certo? Então, vou começar aqui com
a primeira equação, somatório das forças em x igual a zero. Na direção de x, lembrando que o eixo x nessa figura é esse eixo transversal, tá? Então, aqui nós temos a força Vx, ela está apontando nessa direção no sentido oposto do eixo x, então eu vou colocar aqui como menos Vx, que é um esforço cortante que me interessa, né? Então, menos Vx, certo? E vou olhar aqui na estrutura, ao longo do eixo x, qual outra força atuante, e aqui a gente tem a força de 6 kN, né? Essa força 6 kN, ela está no mesmo sentido do sentido positivo de x para esse sistema de coordenadas. Então, mais 6 kN, certo? E mais nenhuma força nessa direção. Então, esse somatório é igual a zero, e daqui a gente obtém que Vx vai ser igual a 6 kN. Então, uma componente de esforço cortante já foi determinado aqui, certo? A mesma coisa agora a gente faz para outra equação de equilíbrio de força, somar as forças em y igualar a zero. Então, na direção de y, observando que o eixo y é o eixo longitudinal nesse sistema de coordenadas, aqui a gente tem a força normal N e a força concentrada de 13 kN. São as únicas forças que tem atuando nesse sistema de coordenadas, né, nesse diagrama, né, nesse trecho do diagrama. Então, aqui eu já vou fazer direto, né? Eu sei que N vai ser igual a 13 kN, tá? E somando as forças na direção de Z e igualando a zero, na direção de Z nós temos o esforço cortante Vx, e vamos ter outras duas forças, né, no sentido oposto, que são as forças concentradas de 13 kN e 15 kN, né? Então, eu tenho que Vz vai ser igual a 13 mais 15 kN. Então, Vz vai ser igual a 28 kN, tá? Então, repara que todas as forças internas, né, foram determinadas. A força normal, o esforço cortante na direção de Z e o esforço cortante na direção de X, tá? Então, lembrando, aqui eu representei em verde, né, os esforços cortantes. Aí eu tenho duas componentes de esforço cortante. Então, o valor do esforço cortante, ele é obtido através dessas componentes, tá? Então, eu vou representar aqui esse diagrama, essas forças, né? Nesses eixos. Então, aqui eu represento através do sistema de coordenadas x e z as componentes de esforço cortante, Vx e Vz, né? Sempre tomando cuidado em relação ao sentido dessas forças, tá? Então, através dessas componentes que já foram calculadas, Vz é igual a 28 e Vx é menor, é igual a 6, eu encontro a força, esforço cortante V, tá? Então, aqui vou representar esforço cortante. Vai estar aqui. Então, aqui eu tenho V, tá? Onde V vai ser V ao quadrado, vai ser igual a Vx ao quadrado mais Vy
z ao quadrado, tá? Então, aqui é só substituir os valores, a gente vai ter que ver, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 28 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, tá bom? Você tem que fazer a continha e botar o resultado aqui. Então, aqui a gente tem que o esforço cortante, V vai ser igual a 28,63 aproximadamente, né? Quilonewtons. Pronto. Força normal e esforço cortante já foram determinados. Vou colocar isso aqui do ladinho. Agora eu vou aplicar as outras equações de equilíbrio. Vou aplicar essas três aqui em relação ao momento. Então, somando os momentos em torno do eixo x e igualando a zero, né? Lembrando que o eixo x nesse sistema de coordenadas é um eixo transversal, né? Nós temos que em torno desse eixo, aqui representado, aparece o mx, tá? Agora, esse é um problema onde a gente precisa usar a regra da mão direita para entender qual é o sentido, né, desses momentos. Então, o mx, ó, lembrando que o eixo x, ele está apontando para cá, essa direção positiva de x, tá? Então, se a gente levar os 4 dedos da mão direita no sentido do momento representado mx, a gente vai ver que o polegar da mão direita vai estar apontando, então, para a direção positiva de x. Isso significa que mx é positivo, tá? Então, mx aqui é um momento positivo, certo? Agora, vamos observar o efeito que as outras forças, né, que são as forças externas, provocam sobre esse trecho, em relação ao momento em torno do eixo x, tá? Então, vamos lá. Em torno do eixo x, nós temos a força de 13 kN, observa aqui a força de 13 kN, né? É uma força que tem uma distância que é transversal e que provoca momento em torno do eixo x, né? Então, 13 vezes a distância do ponto de aplicação dessa força até a seção transversal, né, que é uma distância de 200 milímetros, vai provocar um momento em torno do eixo x. Então, 13 kN vezes 200 milímetros vai ser um momento em torno do eixo x. E repara que esse momento, usando de novo a regra da mão direita, agora eu vou colocar, vou apontar os meus 4 dedos, né, no sentido da força de 13 kN, sempre tentando girar essa estrutura em torno do eixo x, certo? E aí eu vou observar que o meu polegar agora, ele da mão direita, vai estar apontando no sentido negativo de x, tá? Isso significa que o momento provocado pela força de 13 kN em torno do eixo x é um momento negativo. Então, aqui menos, vou botar em parênteses, para lembrar que isso é um momento, né? É um somatório de momento e não um somatório de força. Então, é 13 kN vezes 200 milímetros, né? Esse é um momento provocado em torno do eixo x. E a gente vai identificar outros momentos provocados por outras forças. Vamos lá. A força de 6 kN não provoca momento em torno do eixo x, porque ela está exatamente ao longo do eixo x. Então, ela não consegue provocar momento em torno desse eixo, tá? A força de 13 kN também não provoca momento em torno do eixo x. Mas a força de 15 kN, ela provoca uma componente de momento em torno do eixo x, tá? Para entender isso, a gente precisa verificar que existe uma distância, né, entre a força de 15 kN e essa seção transversal, né, que é a distância de 500 milímetros. Então, 15 vezes 500 milímetros vai provocar um momento
em torno do eixo X, tá certo? Então, esse momento também é um momento que, usando a regra da mão direita em torno do eixo X, a gente verifica que é um momento negativo. Então, menos 15 vezes a distância agora de 500 milímetros provoca um momento em torno do eixo X. E não tem mais nenhum momento em torno do eixo X, isso aqui é igual a zero. Calculando aqui, a gente encontra o valor de mx, tá? Aqui a gente chegou ao momento de 10.100 quilonewtons vezes milímetros. Tá? Ou a gente pode ainda deixar esse resultado em função de newton-metro, né? Então, esse quilo aqui eu multiplico com milímetro e vou ter metro. Então, seria 10.100 newton vezes metro. Ou, para deixar um pouquinho mais enxuto, né, esse resultado, eu posso dizer que aqui é igual a 10,10 newton, quilonewton vezes metro, tá? Então, mx já foi determinado aqui. Agora eu aplico as outras equações de equilíbrio. Somatório dos momentos em torno do eixo y igual a zero. Lembrando que o eixo y aqui é o eixo longitudinal, tá? Então, além do torque, né, o que é o my que eu estou representando aqui, eu vou ter só mais um momento, que é provocado pela força de 15 kN em torno do eixo y. Então, eu vou ter que a my vai ser igual a 15 vezes essa distância, que é o braço da alavanca, que é 400 milímetros, tá? Então, aqui eu vou já botar o resultado, my vai ser igual a 15 vezes 400, botar o resultado não, né? Vou deixar a continha aqui, milímetros, tá? Então, fazendo esse cálculo, aqui eu encontro então que my é igual a 6 kN vezes metro, tá? Então, aqui em relação aos momentos mx e my, tá, faltou, né, mais um momento aqui, a gente precisa ainda determinar o momento em torno do eixo z, né? Então, somatório dos momentos em torno do eixo z igual a zero. E aqui a gente vai ter, então, o momento mz pela representação, usando a regra da mão direita, tá na direção, no sentido positivo. Então, aqui eu tenho mz positivo. E em torno do eixo z, eu tenho um momento em torno do eixo z, vamos ver. 15 provoca momento em torno do eixo y e em torno do eixo x, beleza? É a força de 13 kN, ela não vai provocar momento em torno de nenhum desses eixos. A força de 6 kN vai provocar um momento em torno do eixo z, certo? Então, essa força aqui de 6 kN vezes a distância desse braço de alavanca aqui, que é 500 milímetros, vai provocar um momento em torno do eixo z, tá? Então, 6, e esse momento, pela nossa convenção aqui, vai ser um momento negativo, então, menos 6 kN, que multiplica 500, tá? Isso aqui vai ser igual a zero. Então, mz vai ser igual. Então, eu vou ter que mz é igual a 3 kN vezes metro, tá bom? Certo, agora eu quero que vocês observem ali no diagrama de corpo livre,
E os momentos MX e MZ foram indicados na mesma cor, né? Os dois são laranjas. Por que eu coloquei a mesma cor para esses momentos? Porque, na verdade, aqui eu tenho duas componentes de momento fletor, tá? Então, eu tenho uma direção aqui intermediária entre o eixo Z e o eixo X, aonde atua o momento fletor resultante, o momento M, tá? Fletor resultante, então, dessas componentes MX e MZ. Então, da mesma forma que eu determinei V através das componentes VZ e VX, eu vou determinar o momento fletor em função das componentes MZ e MX que já foram calculadas. Então, agora eu represento aqui os diagramas, o diagrama de corpo livre. Então, representando as componentes do momento fletor nos eixos Z e X, então MZ e MX, que já foram calculados, né? MX igual a 10 kNm, que é um pouquinho maior do que o MZ, que é igual a 3 kNm, né? Então, através dessas componentes, eu posso determinar a força o momento resultante, M, que é o momento fletor, que atua nessa seção transversal, tá? Então, aqui eu tenho que M vai ser igual a raiz quadrada de mx ao quadrado, então 10,10 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, aqui M vai ser igual. Então, aqui a gente tem o plano ZY, onde eu posso representar as tensões resultantes da força N, né, que é a força normal, que a gente já vai ver, que provoca, então, nessa seção transversal, carga axial de compressão, tensão axial de compressão, tá? Na mesma vista, eu consigo representar também a distribuição da tensão de flexão provocada pelo momento fletor MX, tá? O momento fletor MY vai ser representado, então, agora no plano X e Y, né? Então, o eixo Z é o eixo que vai estar saindo da tela, aqui no ponto A. E aqui eu consigo representar a distribuição da tensão de flexão devido ao MZ, tá? O torque pode ser, que é o momento em torno do eixo longitudinal, né? É representado então no plano XZ. No mesmo plano eu posso representar as componentes, as tensões de cisalhamento provocado pelas componentes de esforço cortante VZ e Vx, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela força normal. Então a força normal, ela vai ser responsável por uma tensão axial, que é a tensão de compressão, tá? Então vou escrever aqui compressão. Repara que é muito importante a gente estabelecer o sistema de coordenadas para que a gente possa visualizar a localização dos pontos na seção transversal e também as direções, né, e os sentidos dos esforços internos que já foram determinados lá no item A, tá? Então, a força normal, ela é responsável pela parcela de tensão de compressão. Vou representar essa tensão aqui. A tensão de compressão, ela é considerada constante ao longo da seção transversal, né? Então, tanto o ponto A quanto o ponto B vão estar sujeitos à mesma intensidade de tensão de torção, de tensão de compressão, aonde a tensão de compressão pode ser calculado pela força dividido pela área de seção transversal. A força que provoca compressão nesse caso é a força N, tá? Então, eu vou substituir aqui por N,
que é a força normal que nós já calculamos, e a área aqui é a área da seção transversal desse eixo, tá? Então, o problema, ele fornece o valor do diâmetro desse eixo, e com isso, nós podemos calcular a tensão de compressão. Então, o eixo aqui tem um raio de 50 milímetros, diâmetro de 100 milímetros, tá bom? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada no esforço cortante. Como é que fica o esforço cortante, que é provocado pela força cortante, VZ, né? A tensão de cisalhamento, na verdade, que é provocado pelo esforço cortante, ou força cortante, que é a mesma coisa, VZ, tá bom? Então, essa força, ela atua ao longo do eixo Z, e nós já sabemos, né, pelo que já foi estudado em cisalhamento, fluxo de cisalhamento ou cisalhamento transversal, né? Que o cisalhamento, considerando a direção da ação da força de cisalhamento, ele vai ser máximo nessa linha que representa, depois a gente vai ver para a flexão como a linha neutra, tá? Para a flexão que se dá em torno do eixo X, então a linha neutra em relação ao eixo X, para o momento que atua em relação ao eixo X. Então, aqui, nessa linha, eu vou ter a maior intensidade de tensão de cisalhamento, tá? Aqui é constante. Então, aqui eu tenho a representação da tensão de cisalhamento. Ela é constante e máxima nessa seção transversal circular. E à medida que eu vou me deslocando ao longo do eixo Z, né, chegando pertinho aqui do ponto B, essa intensidade de tensão de cisalhamento vai diminuindo até que ela se torna zero aqui nesse quadrante, que coincide com o ponto B, tá? A mesma coisa da linha neutra para baixo, né? Essa intensidade de tensão de cisalhamento vai diminuindo até que nesse quadrante oposto aqui ao ponto B, a tensão de cisalhamento também é igual a zero, tá? A tensão de cisalhamento provocada pela componente de força cisalhante, o esforço cortante VZ, tá bom? Então, o que eu posso falar em relação ao cisalhamento na direção de Z? Ele vai ser máximo no ponto A e aqui no ponto B a tensão de cisalhamento, tá? Eu vou botar a tensão de cisalhamento, vou chamar de Z, para que a gente identifique, né? Que essa tensão de cisalhamento provocada pelo esforço cortante VZ, aqui nesse ponto vai ser igual a zero. E aqui nesse ponto, a tensão de cisalhamento, ela é máxima, tá? Então, a tensão de cisalhamento aqui, eu vou colocar C máximo, aqui na direção de Z, vai ser igual para uma seção transversal circular, V, nesse caso, V, o esforço cortante vai ser a direção de Z, dividido por 3 vezes a área da seção circular, desse diâmetro que tem 100 milímetros, tá? Então, aqui em cima, já vou colocar, a gente tem, vamos só mais um pouquinho aqui. Aqui, na verdade, é o cisalhamento em Z, tá? E aqui embaixo, eu estou representando o esforço cortante na direção de X, tá? Tá na direção oposta a X. Então, eu sei que o sentido da tensão de cisalhamento resultante aqui vai ser o sentido negativo, né, em relação à direção de X, que é onde atua a força cortante. E aqui, aonde eu tenho a linha neutra, a linha neutra é em relação ao momento fletor que atua em torno do eixo Z, tá? Então, eu vou chamar de linha neutra de Z, diferente da linha neutra que a gente viu lá em cima, tá? Por outro esforço cortante. Então, eu sei que sobre essa linha neutra, a tensão de cisalhamento vai ser máxima,
e constante ao longo dessa seção transversal. Então, agora aqui, devido à contribuição dessa componente esforço cortante Vx, aí sim o ponto B vai estar sujeito a uma tensão máxima de cisalhamento. Aqui eu vou colocar X, né? Que vai ser igual a 4 vezes V, agora V é o Vx, esforço cortante na direção de X, dividido por 3 vezes a área da seção circular, tá? E no ponto A, a tensão de cisalhamento, agora cisalhamento na direção de X, vai ser igual a 0, tá bom? Agora, analisando os momentos, né? Vamos para o momento fletor. No plano ZY, eu consigo representar a distribuição de tensão de flexão devido ao momento fletor MX, certo? O momento MX é o momento que atua em torno do eixo X, e o eixo X ele está saindo aqui do ponto A, está saindo da tela aqui no ponto A. Então, considerando o sentido desse momento fletor, eu posso afirmar então que a minha distribuição de tensão de flexão vai ficar alguma coisa assim, né? Eu vou ter aqui no ponto B uma tensão de flexão trativa e aqui no ponto oposto ao ponto B eu vou ter uma tensão máxima de flexão compressiva, né? No ponto A tensão de flexão aqui é 0, porque o ponto A passa exatamente pela linha neutra, né? Essa linha neutra que a gente não consegue ver a linha, a gente está vendo só o ponto da linha neutra, na verdade ela pode ser observada nesse diagrama, né? Aqui, cadê o eixo X? Aqui. Esse mesmo aqui, né? Aqui em cima, ó, né? É o mesmo plano. Então, aqui a gente tem o eixo X, então essa é a linha neutra do eixo X. Então, é em torno desse eixo que atua o momento MX, tá? Mas a tensão de flexão eu consigo observar só nessa vista aqui. Então, eu posso completar aqui a minha distribuição de tensão de flexão, ela vai diminuindo até chegar a 0 na linha neutra e depois ela inverte de sentido, tá? Então, essa tensão, no ponto B aqui, eu posso afirmar que o ponto B está sujeito à tensão de flexão, que eu vou chamar de sigma Y, tá? Por que é sigma Y, pessoal? Porque essa tensão, ela está na direção de Y, tá? Então, sigma Y aqui vai ser igual ao momento fletor, aí a fórmula da flexão, momento fletor. O momento fletor agora é o MX, que é o momento fletor que provoca essa tensãozinha de flexão aqui no ponto B, tá? Vezes C, onde C é a distância da linha neutra até a superfície, onde eu quero calcular a tensão de flexão, né? Que é a superfície por onde passa o ponto B. Então, essa distância C, na verdade, para esse problema, vai ser igual ao raio, que no enunciado é igual a 50 milímetros, tá? Dividido pelo momento de inércia, tá? O momento de inércia para uma seção circular. Momento de inércia. Eu posso simplificar isso, olha. Momento de inércia é igual a π, para uma seção circular, é igual a π vezes o diâmetro na quarta, dividido por 64, tá? Considerando que C é igual ao diâmetro dividido por 2, que é o raio, né? E substituindo nessa fórmula, eu posso simplificar e dizer que a tensão de flexão, então aqui na direção de Y, vai ser igual a 32 mx, m subíndice x, né? Dividido por π vezes o diâmetro ao cubo, tá? Simplificando, ficaria isso. Então, essa daqui é a tensão de flexão,
que acontece na direção de Y, tá? A flexão que vai acontecer na direção de Y, certo? Vamos dar uma olhadinha o que acontece com a flexão agora que ocorre devido ao momento fletor em torno do eixo Z, né? Então, esse eixo aqui, ó, é como se eu estivesse rebatendo, né, essa seção transversal. Quando eu faço esse rebatimento da seção transversal, não aqui, né, porque aqui eu tô com uma outra posição, mas enfim, aqui, deixar assim mesmo, tá? Aqui eu apenas coloquei uma vista de perfil e rotacionei para aqui o eixo Z saísse aqui da tela, tá bom? Do jeito como tá nessa posição aqui. Se quiser representar isso deitado, também não tem problema nenhum. Uma vez que eu coloco, que eu represento as direções e os sentidos positivos do sistema de coordenadas, eu já consigo localizar todas as forças, momentos e, por consequência, as tensões resultantes desses esforços internos também, sem problema nenhum, tá? Por isso que essa organização ela é muito importante na hora de representar as tensões. Então, pessoal, aqui o momento fletor, devido a tensão de flexão devido ao momento fletor MZ, né, pode ser representado dessa maneira. Olha, aqui eu vou ter uma tensão no ponto B, que vai ser positiva, trativa, e aqui no ponto oposto ao ponto B, ela vai ser compressiva, tá? Chega mais pertinho. Então, aqui eu tenho uma tensão positiva e para cá uma tensão negativa. Então, no ponto B, no ponto A, primeiro aqui a tensão, ela vai ser igual a zero, porque o ponto A está passando pela linha neutra, tá? E no ponto B, a tensão de flexão agora ela está atuando ao longo desse eixo aqui, que é o eixo longitudinal. Deixa eu mostrar para vocês, ó, é o eixo Y, tá? Então, aqui é sigma Y, vai ser igual ao momento fletor MZ, né, vezes C, dividido pelo momento de inércia. Então, usando a mesma simplificação que a gente fez para o momento que atua no outro eixo, né, que é no eixo Z, usando a mesma simplificação, então substituindo C igual ao diâmetro dividido por 2 e o momento de inércia por π vezes o diâmetro na quarta dividido por 64, a gente vai ter que a tensão de flexão vai ser igual a 32, simplificando, né? Que multiplica o momento fletor, agora é o momento MZ, dividido por π vezes o diâmetro ao cubo, tá? Só faltou agora a tensão de torção. Então, na tensão de torção, aqui eu estou representando o momento torsor, ele é o momento que atua em torno do eixo. Então, todo momento que atua em torno do eixo longitudinal é chamado também de torque, né? Ou momento torsor. Estou identificando como MY para a gente saber que é o momento que atua em torno do eixo Y. Lembrando que o eixo Y agora, ele está saindo da tela aqui do monitor, né? Vocês estão visualizando agora. Então, para representar a tensão de cisalhamento aqui, eu quero de cisalhamento devido à torção, tá? Então, eu vou representar essa corzinha aqui não, né? Vamos usar aqui, manter o nosso padrão. Vou representar aqui a tensão de torção. Ela vai ser máxima na extremidade, né? A tensão de torção ela é máxima em qualquer ponto sobre a superfície do eixo. Aqui estou respeitando o sentido do torque. Então, aqui eu tenho a tensão de torção, tá? Que vai diminuindo à medida que eu chego no centro do eixo, né? Se eu continuar analisando para cá, ó, essa tensão, ela vai aumentando até se tornar máxima aqui nesse outro ponto, tá? Então, para não poluir muito meu desenho, vou representar só nos pontos de interesse. E aqui também eu vou ter a tensão de torção máxima, aqui no ponto A,
Então, tanto no ponto A quanto no ponto B, a tensão de torção é máxima, é o mesmo valor, tá? Então, aqui eu vou ter a tensão de... Ops, aqui. A tensão de torção que vai diminuindo até se tornar zero no centro do eixo, tá? Então, essa tensão de torção máxima, deixa eu trazer ela para cá. A tensão de torção máxima aqui, ela vai ser igual, ela é igual ao torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia, tá? Então, simplificando aqui, ó, o torque é o my, né? O raio é o diâmetro dividido por 2, e o momento polar de inércia para uma seção circular cheia é igual a π vezes o diâmetro na quarta, agora dividido por 32, tá? Então, fazendo simplificação aqui, eu corto esse 2 com esse 32, vai ficar 16. Esse diâmetro aqui vai ficar 3, né? Então, eu posso dizer que a tensão de torção aqui vai ser igual a 16 vezes my dividido por π d ao cubo, tá? Então, aqui a nossa coxa de retalhos está pronta, tá? Então, eu verifiquei aqui todas as tensões que são provenientes de cada um desses esforços internos. Então, aqui eu tenho torção provocada pelo momento torsor, my, deixa eu ver aqui pertinho, o cisalhamento em Z, devido ao esforço interno VZ. Aqui eu vou ter o cisalhamento na direção de X, né, provocado pelo esforço cortante Vx. Tem a flexão em Y. Aqui a flexão essa flexão também é na direção de Y, só que ela é provocada pelo momento mz. Aqui a flexão é na direção de Y, mas provocado pelo momento mx, tá bom? E aqui eu tenho a compressão provocada pela força normal, que é uma carga axial, certo? Bom, agora eu vou ter que sobrepor, né, esse item já está resolvido aqui. Eu teria que calcular, né? O correto aqui seria calcular, né? Então, só lembrando que nós temos o valor do diâmetro, e com o diâmetro nós calculamos as áreas, os momentos de inércia, né? E temos já determinado também a magnitude de todos os esforços internos, de N, VZ, VX, MX, MZ e MY, tá? Então, com essas informações, com esses valores, então a gente pode calcular todas essas tensões, tá? Então, essa seria uma parte intermediária. Essa parte gráfica, ela serve para que a gente possa visualizar quais são as tensões resultantes do ponto. Dessa maneira, ó, vou pegar aqui um destaca-texto, pegar esse destaca-texto aqui verde, vai ficar mais fácil de observar. Por exemplo, em relação à tensão na direção de Y, nós temos força normal, temos flexão, né, no ponto A, aqui também ponto A, e aqui também a direção de Y, ponto A, tá? Então, a tensão resultante vai ser a sobreposição das tensões nesse ponto, tá? Para o ponto B, a mesma coisa. Então, eu encontro dessa forma a tensão normal na direção do eixo Y. E para encontrar a tensão tangencial na direção, nas outras direções, para os outros pontos, né? A tensão tangencial nos outros pontos, para o ponto A e para o ponto B, então eu vou precisar sobrepor as tensões cisaliantes. Olha, todas as tensões cisaliantes, elas são representadas nessa representação onde eu vejo a seção
transversal de topo, né, onde aparece aqui na forma de círculo, tá? Então, por exemplo, o ponto A tem tensão de cisalhamento, tensão cisalhante provocada pelo cisalhamento, e também vai ter uma tensão provocada pela torção, tá? O ponto B vai ter tensão de torção, mais tensão de cisalhamento aqui, igual a zero, mais aqui devido ao Vx, ele vai ter uma tensão de cisalhamento. Então, ao sobrepor as tensões normais, né, eu só posso sobrepor tensão normal com tensão normal, aqui a gente tem tensão de compressão e tensão de flexão, então eu posso sobrepor nesses pontos as tensões normais e depois tenho que sobrepor as tensões tangenciais, certo? Separadamente. E aí eu tenho um estado de tensões em cada um dos pontos. Pessoal, eu vou fazer uma correção aqui antes de continuar, que é nessa vista aqui. Essa vista que aparece no plano XY, tá? Nesse plano nós conseguimos visualizar o momento MZ, o momento que atua em torno do eixo Z. Lembrando que o eixo Z ele é ortogonal a esse plano XY, né? Quer dizer, ele está saindo aqui da tela do monitor. E aqui, ó, o ponto que aparece no canto direito é, na verdade, o ponto A. E o ponto que vai coincidir aqui com a linha neutra vai ser o ponto B, tá? A gente pode conferir isso aqui na vista em perspectiva, né, da seção transversal, onde foi feito o corte imaginário. Então, para visualizar esse plano aqui, essa vista, nós teríamos que observar aqui de cima. Estão vendo que eu desenhei tipo um olhinho, né? Aqui de cima do eixo Z. Então, se eu olhar na direção do eixo Z, né, o eixo Z vai se tornar um ponto, e ele está representado aqui, inclusive está destacado em rosa. E nós conseguimos visualizar o eixo X, né, que está aqui o eixo X, e conseguimos visualizar também o eixo longitudinal Y, né, que eu deixei aqui na vertical, o eixo Y, certo? Dessa forma, o ponto B fica exatamente sobre o eixo Z, como nós podemos observar aqui na vista, e o ponto A fica no cantinho direito do eixo, tá? Como aparece aqui. Então, corrigido aqui a localização desses pontos, tá? O passo seguinte que foi realizado foi o cálculo de todas as tensões máximas, né? Que vão ser importantes e que eu vou considerar na sobreposição das tensões. Então aqui, vamos passar uma por uma, né? A primeira tensão é a tensão de compressão devido à ação do esforço interno N, da força normal, né? Que atua ao longo do eixo Y. Então essa tensão normal é uma tensão sigma Y. Eu coloquei um Czinho aqui para a gente se lembrar que essa contribuição de tensão na direção de Y é devido à solicitação de compressão, tá? Aonde compressão é igual a força dividido por área. A força que promove a compressão aqui é a força N, e a área sujeita a essa tensão axial é a área de seção transversal do eixo, né? Então, a área de seção transversal de um eixo, que é uma área circular, é igual, lembrando aqui, né? Vou botar aqui rapidinho. A área, ela é igual a π vezes o raio ao quadrado, né? Se a gente lembrar que o raio, na verdade, é o diâmetro dividido por 2, e se eu substituir isso aqui nessa equação, então eu tenho uma forma melhor de trabalhar essa área, porque a gente, em mecânica, geralmente já trabalha direto com a referência do diâmetro, né? Então, a área vai ser igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Então, substituindo aqui N, que já foi calculado, 13 quilonewtons, então multiplico por 1000 para ficar 13.000 newtons, né? Eu quero que fique em newton aqui em cima, no numerador. E no denominador, a área, eu quero que fique em milímetro quadrado, tá? Então, o diâmetro aqui foi substituído em milímetro. O diâmetro é 100 milímetros, tá? Então, dessa forma, eu vou ter como resultado para essa tensão Newton dividido por milímetro quadrado. Lembrando que 1 Newton dividido por milímetro ao quadrado equivale a megapascal, tá? Então, para que a gente tenha os resultados da tensão sempre em megapascal, direto em megapascal, né? Sem precisar ficar jogando
conversão de unidade para lá e para cá, é só manter as forças em newtons e as áreas e comprimentos em milímetro, tá? A área, no caso, em milímetro quadrado, certo? Então, fazendo esse cálculo aqui, a tensão de compressão, que é uma parcela da tensão na direção de y, de tensão normal na direção de y, igual a 1,66 megapascal, tá? As outras tensões normais são as tensões de flexão. Como eu tenho dois momentos fletores, eu vou ter flexão em dois planos diferentes. Eu vou ter flexão nesse plano, que é o plano z, y, e vou ter flexão nesse outro plano. Opa, foi demais. Deixa eu botar aqui. Que é o plano x, y, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, nesse plano aqui, o momento responsável pelo momento fletor é o momento mx, né? Então, ele atua em torno do eixo que sai, que é perpendicular ao plano zy, né? Que é o eixo x, tá? Então, esse momento vai provocar uma tensão de flexão, onde tensão de flexão é o momento fletor vezes c dividido por i, né? Se c é o diâmetro dividido por 2 e i é igual, por uma seção transversal circular, né? O i vai ser igual a π vezes o diâmetro na quarta dividido por 64. Então, substituindo essas informações em C e em I, fazendo as simplificações, eu posso afirmar que a tensão de flexão é igual a 32 vezes o momento fletor, que nesse caso aqui é o mx, dividido por π vezes o diâmetro ao cubo, tá? Então, aqui eu estou chamando essa tensão de flexão máxima, esse valor que aparece aqui em B e aparece aqui também no ponto oposto a B no eixo, né? Aqui eu tenho a tensão máxima de flexão devido a mx. Então, para identificar essa parcela aqui de tensão na direção de y, eu estou chamando de sigma y d m de x, tá? Então, é a parcela de tensão de flexão provocada pelo m de x, tá? Coloquei assim só para identificar. E aí, substituindo os valores, eu cheguei a 102,93 megapascal. Lembrando que esse momento, né, quando nós calculamos, ele estava em quilonewton vezes metro, né? Então, para substituir aqui, eu deixei em newton vezes milímetro. Então, de quilonewton vezes metro para newton vezes milímetro, eu multiplico por 10 na 6. Tá? Aqui o diâmetro está em milímetro, tudo bem? Então, fazendo as simplificações, o resultado aqui da unidade vai ser newton dividido por milímetro ao quadrado, que é megapascal. Fechou? Tá bom? E no outro plano, que é o plano XY, né? Eu vou ter que o momento fletor vai ser máximo agora no ponto A. O ponto B, ele cai aqui nesse plano para a linha neutra. Então, devido ao momento mz, a flexão máxima vai acontecer no ponto A e no ponto oposto ao ponto A, né? E essa tensão vai ser igual a 32 mz dividido por πd ao cubo, né? Já simplificado. Então, mz já foi calculado, é igual a 3 kilonewtons vezes metro, para converter para newton vezes milímetro, multiplicado por 10 na 6 aqui, tá? E aí eu tenho sigma y proveniente desse mz, né? Que é esse momento fletor aqui que eu tô nesse plano, tá? Então, olha só, aqui eu tenho calculada as tensões normais máximas, né? Em todos os planos onde a tensão normal pode ser representada, né? Eu não tenho tensão normal em nenhuma outra direção. As outras vistas aqui são as vistas de topo, né? Onde a seção transversal circular aparece. Então, nessas vistas a gente identifica, representa, na verdade, a distribuição de tensões de cisalhamento. Essa aqui que está em azul é a tensão de cisalhamento devido à torção, certo? E a tensão de torção é a mesma em qualquer ponto da superfície, então a tensão de torção máxima ocorre no ponto A e também ocorre no ponto B, é o mesmo valor, né? Tensão de torção é o torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. O momento polar de inércia é igual a π vezes o diâmetro na quarta dividido por 32, então substituindo aqui, né? E o raio é o diâmetro dividido por 2.
Substituindo, fazendo as simplificações, a tensão de torção para uma seção circular fica reduzida dessa forma aqui, tá? Então aqui substituindo o MY, que na verdade é o torque, né? Pelo que nós já calculamos, que é 6 kN vezes metro, lembrando que quilo equivale a 10 na 3, e de metro para milímetro eu multiplico por 10 na 3 também. 10 na 3 vezes 10 na 3 vai dar esse 10 na 6, que é o fator de conversão, tá? Isso foi feito para converter de quilonewton vezes metro para newton vezes milímetro. Então, substituindo os valores, fazendo as simplificações, a gente vai ter uma tensão em newton dividido por milímetro ao quadrado, que é megapascal, tá? Então, isso para torção. A torção provocada por um momento, né, que é o momento torsor, e o cisalhamento, onde o cisalhamento transversal é provocado por uma força, que é a força cortante, ou esforço cortante, o V, né? Então, eu tenho uma componente de V na direção de Z e uma componente de V na direção de X. Aqui a gente está analisando o cisalhamento provocado pela componente de V na direção de Z, né? E a gente verifica aqui que o ponto B vai ter, então, tensão de cisalhamento igual a zero, e no ponto A eu vou ter tensão de cisalhamento máxima, que para uma seção circular vai ser igual a 4 vezes o esforço cortante dividido por 3 vezes a área. Então, fazendo as substituições dos valores já calculados e do diâmetro desse eixo, nós vamos chegar à tensão de cisalhamento na direção do eixo Z, certo? E aqui a gente também avalia uma tensão cisalhante, só que dessa vez a atuante na direção do eixo X, provocada pela força cortante Vx, né? Então, da mesma forma, substituo o valor já calculado de Vx e o diâmetro também. Aqui eu só vou corrigir, mas esqueci de um zerinho, né? Deixa eu corrigir rapidinho agora que eu vi. Então, aqui é 100 ao quadrado dividido por 4, é A, né? Então, essa tensão de cisalhamento nessa direção é igual a 1,02 megapascal. E com isso, agora vou dar um zoom envolvendo todo mundo. Aqui eu tenho, aproveitando a representação gráfica, né, para facilitar, já o resultado das tensões máximas que podem ser observadas, né, de acordo com o plano que eu quero analisar. Então, a tensão de compressão ela é igual para qualquer ponto, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. A tensão de torção também é a mesma para o ponto A e para o ponto B. Mas as outras tensões, as de cisalhamento e de flexão, elas variam conforme o ponto, né? Então, a gente viu que o ponto A tem tensão de cisalhamento máxima na direção de V e o ponto B tem tensão de cisalhamento máxima na direção de X, tá? O ponto A tem tensão de cisalhamento máxima na direção de Z, né? De Z, eu falei V, mas é Z, tá? E a mesma coisa na tensão de flexão, né? A gente tem essa inversão porque eu tenho momento fletor, olha lá no diagrama de corpo livre, né? Atuando em direções diferentes, são componentes do momento fletor, tá bom? Então, esse mapa, na verdade, ele é muito importante porque ele permite, então, que a gente consiga observar a distribuição de forma individual das tensões de acordo com o esforço interno que a provoca, né? E agora, para saber qual é a tensão resultante, para que eu chegue, então, ao estado de tensões do ponto A e do ponto B, eu vou sobrepor as tensões. Então, eu só posso sobrepor tensões que têm a mesma direção, né? Então, tensão normal eu sobreponho com tensão normal e tensão cisalhante eu sobreponho com tensão cisalhante se estiver na mesma direção, tá certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai resolver a parte aqui do item C do problema que pede para determinar o estado de tensões resultantes no ponto A e no ponto B. Lembrando que um estado plano de tensões completo, né, ele é definido por duas componentes de tensão normal, sigma x e sigma y, se eu estiver considerando o plano xy, e uma componente de tensão de cisalhamento no plano, que é o tal xy, tá? Então, essa referência é uma referência genérica para estado plano de tensões quando eu considero o plano xy, tá? Aqui a gente vai ver que a gente está trabalhando
com os 3 eixos, né? Mas, na verdade, tensão normal vai acontecer num único eixo. É isso que a gente vai discutir agora. Então, no ponto A, aqui eu já representei as tensões resultantes, né? Essas tensões resultantes, elas foram obtidas pela sobreposição das tensões apresentadas lá na parte gráfica, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, a tensão sigma Y, que está em vermelho, que aqui deu negativa, né, igual a 28,91 megapascal, ela foi obtida quando eu sobrepus a tensão de compressão, que mesmo sendo uma tensão de compressão, considerando a orientação do sistema de coordenadas utilizado inicialmente ali no diagrama, aqui ela vai ser positiva, tá? E também tem uma contribuição de tensão na direção de Y devido à flexão provocada pelo momento fletor MZ, tá? No ponto A, lá no plano onde eu tenho flexão devido ao momento MX, que é o plano ZY, a tensão de flexão é 0, porque o ponto A, nesse plano, coincide com a linha neutra, tá certo? Vamos lá conferir então essas informações. Então, vamos olhar aqui o ponto A. Eu vou destacar o ponto A aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar esse azul aqui, né? Eu acho. Pode ser. Tá? Então, aqui no ponto A, ó, a tensão que atua no ponto A é a tensão de compressão, que é força sobre área. Eu estou considerando lá na sobreposição essa tensão como sendo uma tensão positiva. Por quê? Porque o eixo Y, ele está apontando para a direita aqui no meu sistema de coordenadas, né? Isso é importante observar. A tensão está no mesmo sentido, né? Do sentido positivo de Y, então por isso o sigma C vai ser positivo no momento da sobreposição, tá? Nesse plano, que é o plano YX, é o plano onde eu tenho um momento fletor MX provocando tensão de flexão, no ponto A, olha o que acontece. Nada, né? O ponto A aqui coincide com o eixo neutro. Então, a tensão de flexão nesse ponto é igual a 0, tá? Então, a flexão não contribui para a flexão desse plano, né? Não contribui para a tensão normal do estado de tensões do ponto A, tá? E agora olhando o outro ponto. Aqui o ponto A está nesse pontinho aqui, e aí a tensão de flexão aqui é diferente de 0, né? Então, nesse outro plano, o ponto A não coincide com a linha neutra, pelo contrário, ele está lá no quadrante oposto, aonde a tensão de flexão é máxima, tá? E aí vamos dar uma olhadinha. Essa tensão de flexão, ela está apontando aqui na minha orientação para cima. E o sentido positivo de Y está para baixo aqui, certo? Então, como tem sentido oposto aqui, eu vou considerar que essa tensão, essa parcela de tensão na direção de Y é negativa na sobreposição, tá? Essa sobreposição foi feita aqui, então, sigma C positivo, né? E o sigma F, que é a tensão de flexão devido ao momento MZ, negativa, certo? E aqui, para o outro plano, a tensão de flexão é igual a 0, porque o ponto A está sobre a linha neutra, certo? Então, fazendo essa continha, eu chego à tensão sigma Y. Sigma Y é a tensão normal resultante no ponto A. Então, aqui no meu elemento de área, eu represento, onde o objetivo é representar o estado de tensões no ponto A, né? Eu vou representar a tensão normal sigma Y igual a 28,91 megapascal, beleza? Tá, e essa tensão que está em verde é a tensão de cisalhamento resultante no ponto A. Então, como é que eu avalio essa tensão? Então, eu vou lá nesses planos, né, que estão destacados em verde aqui, que são os planos onde eu tenho as tensões de cisalhamento, tá? Então, vamos lá. No ponto A, para o cisalhamento na direção de Z, no ponto A eu vou ter a tensão de cisalhamento apontando para cima
que é a mesma direção, né, é o mesmo sentido positivo de Z, tá? Então, essa tensão de cisalhamento devido a Z vai ser positiva na sobreposição, tá? E a tensão de torção no ponto A, ela aponta no sentido oposto do eixo Z, tá? Então, isso significa que ela, na sobreposição, deve ser considerada como negativa, tá? E na outra direção, no cisalhamento na direção de X, o ponto A está na extremidade, no quadrante lá, finalzinho em relação à linha neutra, né? Então, aqui, a tensão de cisalhamento é zero, não tem contribuição. Então, na verdade, a tensão cisalhante resultante no ponto A vai ser 4,76 megapascal menos 30,57 megapascal, tá? Então, vamos ver como é que isso foi feito, calculado aqui. Então, aqui a tensão vai ser igual, então, tal CZ é a tensão de cisalhamento na direção de Z, positiva, como nós vimos, 4,76, menos, né, a sobreposição a gente sempre vai somando, né, mas ali a gente tem que observar o sentido da tensão, né, então esse menos é porque a gente tem a orientação da tensão máxima de torção no ponto A, no sentido oposto do sentido positivo do eixo, tá? Do eixo Z. Então, aqui aparece esse menos por esse motivo, né? Então, menos 30,57, e aí a tensão cisalhante desse ponto, que é o ponto A, é negativa também. E aqui ela foi representada, né? Considerando aqui a nossa convenção, de uma forma que a gente entenda que essa tensão, ela é negativa, né? Então, ela está apontando a parte superior aqui para a esquerda e a lateral esquerda para cima, tá? E aqui o oposto. E essa tensão, ela é igual a 25,81 megapascal, tá? Deixa eu só fazer uma outra correçãozinha aqui, deixa eu chegar mais pertinho. Deixa eu apagar esse menos, né? Eu não preciso colocar menos aqui porque... Porque eu já estou representando, né, o sentido aqui no gráfico, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar esse aqui também. Deu? Aqui foi demais. Certo? Então, aqui, né, para esse último item da questão, nós conseguimos já determinar o estado plano de tensões. Lembrando que nessa outra direção eu não tenho tensão normal, só tenho tensão normal na direção de Y, tá? Então, o estado plano de tensões para o ponto A é representado dessa forma. Agora, presta atenção a um detalhe. O sigma Y, ok, é a tensão normal na direção de Y e a gente manteve o nome desse eixo como eixo Y. Se eu quisesse representar essa tensão, desde que eu respeite o sentido dela, né, aqui no eixo horizontal, não teria problema também, tá? E a tensão de cisalhamento aqui está sendo chamada de tensão tal XY, para que a gente agora traga a referência para a superfície, para o plano, tá? Ali na superfície. Então, esse tal XY seria a tensão de cisalhamento ocorrendo nesse ponto aqui. Tá? Então, a tensão de cisalhamento que acontece aqui na face do eixo vai ser igual à tensão de cisalhamento que acontece aqui em cima da superfície para o mesmo ponto, tá? Quem não lembra disso é bom dar uma olhadinha lá em cisalhamento transversal, né? Ou cisalhamento em vigas que a gente estudou em mecânica dos sólidos 1, certo? Agora, eu devo fazer o mesmo procedimento para o ponto B. O mesmo que foi feito aqui para o ponto A, vou fazer para o ponto B e encontrar, então, as tensões, a magnitude, né? E o sentido das tensões sigma x, sigma y e tal xy para o ponto B, tá certo?
Então, aqui eu tenho o estado de tensões, estado plano de tensões para o ponto B, né? Que, se a gente comparar aqui em relação ao ponto A, aconteceu aqui que a gente vai ter as tensões, né? Também negativas axial e negativa também tangencial, o tal XY, tá? Então, para obter a magnitude das tensões resultantes, né, desse estado plano de tensões, foi utilizado o método da sobreposição da mesma forma como a gente fez no ponto A, tá? Então, vamos dar uma passeada rapidinha ali pelos gráficos para que a gente localize, então, as tensões que foram sobrepostas para que a gente chegasse nas tensões sigma y e tal xy para o estado plano de tensões do ponto B. Então, em relação à compressão, a compressão é considerada constante ao longo da seção transversal, então o ponto B, assim como o ponto A, é sujeito à tensão de compressão, que é a força N, né, esforço interno N, dividido pela área de seção transversal. Né? Então, 1,66 megapascal, considerando que o sentido positivo de Y está apontando para a direita, essa tensão também está apontando para a direita. Então, pela nossa convenção, pela convenção do sistema de coordenadas, na verdade, essa tensão é considerada como positiva, tá? E lá ela foi considerada positiva. No plano dos eixos Z e Y, né, nós temos a ação do momento mx provocando flexão em torno do eixo x, né? Então, o eixo x é o eixo neutro para essa seção transversal, né? E aqui nós temos que o ponto B vai estar sujeito a uma tensão de flexão máxima provocada pelo momento, pela componente de momento fletor mx, tá? Que já foi calculado. 102,93, vamos dar uma olhadinha aqui no sentido, né? Então, na direção de y, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá? Então, eu vou ter esse valor negativo na minha sobreposição de tensões para o ponto B. E em relação à flexão do outro plano, né, no outro plano que é ortogonal ao anterior, nós temos que o ponto B, aqui ele está escondido, aqui ele se escondeu aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu puxei um pouquinho mais para baixo. Aqui eu fiz uma mágica. Ó, deixa assim. Tá? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui eu tenho ponto B, tá? Deixa eu apagar um pouquinho melhor aqui. Prontinho. Certo? Então, aqui eu tenho o ponto B, e nesse plano, o ponto B, ele coincide com o eixo Z, que é o eixo que está saindo da tela, que para a flexão provocada por MZ é o eixo neutro, tá? Então, como o ponto B coincide com o eixo neutro, a tensão de flexão nesse ponto aqui é igual a zero. Então, não tem contribuição de tensão na direção de Y, provocada pela flexão nesse ponto, nesse plano, quer dizer, tá? Então, a tensão de flexão, a tensão normal, é igual à tensão de compressão, né, aqui positiva, menos a tensão de flexão do plano ZY, né, que é o plano onde eu tenho a tensão de flexão promovida pelo momento em torno do eixo X, tá, MX. Certo? Substituindo os valores, aí a gente chega aqui a menos 101,27 megapascal. E a tensão tangencial no ponto B, a gente precisa analisar através dos gráficos, né? Onde eu tenho as tensões tangenciais, cisalhamento e torção.
E aqui eu tenho no ponto B, em relação ao cisalhamento que atua na direção de Z, no ponto B a tensão de cisalhamento é 0, né? Mas em relação ao cisalhamento devido à componente de esforço cortante Vx, no ponto B eu vou coincidir com o quadrante aonde a tensão de cisalhamento é máxima, né? Que foi calculada aqui igual a 1,02 megapascal, tá? Em relação ao sistema de coordenadas, essa tensão aqui, ela é positiva, né? Ela está na mesma direção. Está na mesma direção, não, desculpa. Aqui está dando um pouquinho de confusão porque eu representei essa setinha em verde e parece que ela é o sentido do eixo X e não é, né? Na verdade, essa setinha em verde, posso jogar ela mais para cá, ó. Vou botar ela mais para cá ainda. É o esforço cortante, tá? O eixo Z não, o eixo X, ele é positivo apontando para a esquerda, tá? Aqui é o sentido do eixo X, tá? E aqui é o esforço cortante. Deixa eu mostrar aqui essa setinha aqui. Aqui é o esforço cortante. Certo? Poxa, apagou aqui meu eixo X. Pronto. Tá? Então, isso está me informando que essa tensão aqui em B, né, essa tensão aqui, que é a tensão máxima de cisalhamento, na sobreposição de tensões, ela vai ser negativa, tá bom? E na torção, a gente tem a tensão de torção no ponto B, que é o mesmo valor de tensão de torção no ponto A, e que em relação ao sistema de coordenadas, né, considerando a direção para a esquerda positiva como a direção X, essa tensão de torção aqui, ela se apresenta negativa também. Então, na sobreposição de tensões cisalhantes, eu vou ter tensão de torção negativa, mais a tensão de cisalhamento na direção de X negativa também, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho menos, né, a tensão de cisalhamento X, menos 1,02, menos a tensão de torção, que é 30,57, tá? Daí deu esse resultado aqui, que é o tal XY, que é igual a menos 31,60 megapascal. Então, representando graficamente, essas tensões elas são negativas, né? Então, aqui eu tenho em verde a tal XY representado pela convenção no sentido negativo, e também a tensão normal é uma tensão negativa, uma tensão compressiva, né? 101,27 megapascal. Certo? Então, aqui a gente termina essa questão, né? Todos os itens foram feitos, tá? Então, no primeiro item foram determinados os esforços internos, lembrando que para poder chegar nos esforços internos, o primeiro passo foi traçar o diagrama de equilíbrio, né? A gente traçou o diagrama de equilíbrio para achar o valor, o diagrama de equilíbrio, né? Desculpa, o diagrama de corpo livre, usando o método das seções, né? E analisando o trecho desse corte imaginário, né? Onde eu tenho informações sobre as forças, para que então eu aplique as equações de equilíbrio para cada um desses eixos aqui e com isso determine cada um desses esforços internos, né? Então, considerando componentes, né? Aqui a gente tem 6 esforços internos. Na verdade, são 4, tá? Um esforço interno é a força normal, o outro é o esforço cortante, o outro é o momento fletor e o outro é o torque, tá? Mas aqui a gente, pela condição de carregamento, nós vamos ter 2 componentes de momento fletor e 2 componentes de esforço cortante. Tá? Então, depois desse diagrama aqui montadinho, né, cuidando do sentido e tudo mais, e analisando toda a parte, né, da peça do eixo com a alavanca, onde eu tenho as forças concentradas, aplicando as equações de equilíbrio, então a gente chega ao valor, né, a magnitude de todos os esforços internos. V de x, N, V de Z, M de x, M de y e M de Z, tá? E ainda consegue calcular a resultante de momento fletor e a resultante de esforço cortante. Então essa foi a primeira etapa, né, do problema. A segunda etapa, o item B,
representar a distribuição de tensões provocadas em cada um dos esforços internos e calcular a tensão em cada ponto. Então, foi quando nós fizemos aqui. Então, como a seção transversal ela passa aqui pelo eixo de seção circular, a gente vai visualizar as tensões tangenciais de cisalhamento e torção na vista de topo, e as tensões normais são visualizadas nos planos longitudinais, né? Então, os planos longitudinais são aqueles que contêm o eixo longitudinal, que nesse problema é o eixo Y, tá? Então, eu tenho as tensões representadas aqui, que são as tensões de compressão, de flexão, né? E nos dois planos, tá certo? Então, essa parte aqui ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é fundamental para que a gente tenha um entendimento, né? De como chegar às tensões resultantes em um ponto, né? Quando isso aqui já está mapeado, sobrepor as tensões é algo muito simples. Então, uma vez que eu tenho mapeado e localizado, né? Repara que todas essas representações têm um sistema de coordenadas indicado qual é o sentido positivo do sistema de coordenadas direitinho. É considerado esforço interno, né? No seu sentido positivo, também positivo, né? Que a gente calculou, essa representação que eu fiz aqui no diagrama de corpo livre, já é a representação de esforços internos, com sentido, né? Que promove o equilíbrio das outras forças que estão aplicadas sobre essa montagem, tá? Certo? E então aqui aparecem todos os esforços internos. Através do sentido e da direção dos esforços internos eu represento as tensões, sempre localizando os pontos, né, de interesse em cada uma dessas vistas. E se isso aqui for feito direitinho, para determinar as tensões nos pontos é apenas sobrepor o que acontece em cada um dos pontos, né? Lembrando sempre que a gente só pode sobrepor tensão normal com tensão normal e tensão tangencial com tensão tangencial, tá?